Aquele projeto ali, eu vou me apresentando. Eu sou Jonas, trabalho na parte de desenvolvimento de produto e processo na BASF. Sou responsável pelos produtos aplicados na construção, então é o que estamos falando aqui, né? E eu sou muito focado na parte de painéis sanduíche por linha contínua, que é um pouco mais do que a gente vai falar aqui. Eu vou explicando e aí o que vocês não entenderem, vocês vão me perguntando ou pergunta no final, enfim. Então, começando. Primeiro eu vou falar um pouquinho da BASF, da parte de materiais de performance. Materiais de performance é onde está alocado poliuretanos dentro da BASF, que é o que a gente é especializado aqui, né? Na nossa unidade de negócio a gente divide em alguns segmentos, que são esses segmentos que estão aqui. Bom, o laser não pega direito, mas são esses segmentos que estão aqui. Então, falando um pouquinho, né, dos poliuretanos nos appliances, são os eletrodomésticos, geladeira, freezer, então o poliuretano de isolamento térmico. Furniture, são a indústria moveleira, né, colchão, cadeira, travesseiro, basicamente espumas rígidas, flexíveis. Automotivo, todos os materiais aplicados na indústria automotiva, então desde o flexível no banco, pele integral no volante, encapsulamento de vidro, aí automotivo tem uma série de aplicações diferentes de poliuretano. Agora uma área nova, que é os elétricos, né? Por exemplo, material elastomérico, né? Poliuretano de derramamento para as baterias e coisas desse tipo, mas voltados para a mobilidade elétrica. Footwear, então tudo que é calçado, sola, entressola, palmilha, feitas em poliuretano. A BASF está bastante presente nesse mercado. E o mercado que a gente está falando aqui, que é o da construção civil. Então todos os materiais aplicados em construção civil se encaixam ali dentro de construção. Então isolamento térmico aplicado por spray, por processo descontínuo, contínuo, produção de blocos, corta-placas, o CIP que o nosso amigo do Senai acabou de falar, adesivos, piso permeável, piso hipermeável, enfim, aí todos os produtos feitos em poliuretano voltados para a construção civil. Como todos aqui já devem saber, então, pelo tanto de aplicação que a gente tem, o tanto de tecnologia que existe, o PU é muito versátil, né? A gente pode fazer uma série de coisas com apenas 2 componentes aí, né? Uma mistura de poliol com isocianato, e a gente faz diversos tipos de produto com propriedades diferentes, processos diferentes e tudo mais. Nosso mercado, nossa BASF, né? Na nossa área de materiais de performance, a gente conta com mais de 60 anos de experiência trabalhando em parceria com os clientes. Então, qual que é a ideia da BASF, o conceito de trabalho da BASF? É entregar para os clientes uma solução feita sob medida, basicamente, mas feita em coparticipação, né? Não é a BASF impondo algo ao cliente, é o cliente também buscando a BASF, mostrando qual é o nicho de mercado que ele quer trabalhar, qual é a propriedade que ele quer atingir, qual é o tipo de processo que ele quer usar. E aí a gente participa junto desde a concepção da ideia até a execução, né? Até a gente ter uma solução final. Então esse é o jeito de trabalho da BASF e a gente tem mais de 60 anos de experiência trabalhando dessa forma em todos os lugares do mundo. Então, por isso, essas são as plantas da BASF no mundo, plantas de materiais de performance, então casas de sistema, onde a gente produz o poliol e o isocianato. Você vê que é muito pulverizado por causa disso que eu acabei de explicar. São soluções feitas sob medida. Uma solução que tem lá na Europa, às vezes é uma solução para a gente aqui, mas ela precisa ter ajustes para ser aplicada no mercado brasileiro ou na América do Sul. O clima é diferente, as temperaturas são outras. Então, por isso a gente está bastante pulverizado. Aqui no Brasil a gente tem... Vou trocar aqui. A gente tem 2 casas de sistema, no Brasil não, né? Na América do Sul. Uma está em Guaratinguetá, então entre São Paulo e Rio de Janeiro. A outra está em Bursaco, ali pertinho de Buenos Aires. Para atender toda a América do Sul, os materiais saem daqui, então eles são produzidos nessas 2 plantas, desenvolvidos também, tem centro de desenvolvimento nessas 2 localidades. Na verdade, aqui em São Paulo, nosso centro de desenvolvimento está em São Bernardo do Campo e as produções são feitas em Guaratinguetá. Em Bursaco, o centro de desenvolvimento está dentro da planta. Então é daqui da onde saem os produtos da BASF.
E aí não podemos deixar de pensar um pouco sobre... Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui. Aí. Sobre sustentabilidade, né? A BASF vem pensando bastante nisso. Então a BASF vem trabalhando muito em fazer de forma sustentável. Então usar melhor os recursos, otimizar processamento, fazer de uma forma mais sustentável, produzir algo que a gente consiga usar ou que os nossos clientes consigam usar de forma sustentável, algo que tenha melhor produtividade, que tenha melhor processabilidade, que vai durar mais tempo, algo assim que eliminar o máximo possível os desperdícios, né? E depois, quando chegar na vida útil do produto, uma forma de reciclar isso. Então a BASF vem trabalhando em projetos globais para a gente conseguir fazer algo que agrida menos ou que seja mais sustentável, vamos dizer assim, que na hora de utilizar e processar também seja mais sustentável e a gente consiga reciclar ele por formas mecânicas, químicas, enfim. O importante é reciclar. Então a BASF vem trabalhando bastante nisso. E aí vamos entrar agora no nosso assunto, que é Elastopir nova geração. É um produto feito para painéis sanduíche, aplicado principalmente em fachadas. São painéis arquitetônicos. A ideia aqui é explicar um pouco para vocês alguns tópicos, né? A gente vai começar do início, aqui está como portfólio, mas eu vou explicar um pouco o que é painel sanduíche. Quem faz isso no dia a dia é chovendo molhado, mas quem não conhece vai entender do que se trata. A gente vai explicar do que é um processo contínuo, que o foco desse produto é para ser aplicado no processo contínuo. Então é um painel fachada feito por processo contínuo. Mais uma vez, quem já faz isso no dia a dia é chovendo molhado, mas quem não conhece vai descobrir quais são as soluções que a BASF oferece para esse tipo de processo. Aí a gente entra especificamente nos painéis aplicados em fachada e qual é o principal problema desse tipo de painel. Então a gente vai tentar entender um pouco mais da onde vem o problema, o que causa esses problemas. E aí sim a gente vai entrar na solução que a BASF traz hoje, tá? Então, começando pelos painéis sanduíche. Como diz já nome, né? É literal, é um sanduíche feito com uma chapa metálica de um lado, uma chapa metálica do outro e o recheio é um núcleo isolante. Esse núcleo isolante pode ser EPS, lã mineral, né? Lã de rocha, PUR, PIR, enfim, pode ser diversas coisas. Aqui a gente vai falar de poliuretano. Então, um sanduíche com chapas de PU, com chapas de metal e o recheio de PU. Esses painéis podem ter diversos tipos de encaixes, né? Painel para fachada é um tipo de encaixe, painel para parede é outro tipo de encaixe, para telhado é outro. Então, a gente consegue ter vários tipos de encaixe. Ali são alguns modelos de painéis, que aí vocês conseguem ver também a versatilidade entre cores e modelo, né? E perfilamento dos painéis. Bom, aqui falando então sobre os perfilamentos, a gente consegue fazer desde ondulações, micro-rib e tudo mais, isso tudo arquitetônico, tá? Não tem uma função estrutural, apesar de ajudar, né, na estrutura do painel, mas isso são modelos arquitetônicos, então é mais beleza do que técnica, vamos dizer assim. E aí vamos entrar na parte do painel contínuo. Processamento contínuo. Então todos aqueles painéis que a gente viu podem ser processados nesse tipo de máquina. Existem vários tipos de produção de painel contínuo, é importante de painel, né, sanduíche, é importante falar isso. Tem painel descontínuo, você faz o bloco, corta e cola, tem alguns outros tipos, mas a gente está focando nesse, tá? Que é o contínuo. Por que contínuo? Vamos lá. Tudo começa nessa parte aqui, que é o desbobinamento do aço. Você coloca a bobina de aço aqui, ele começa a andar, a desbobinar, né, e aí sai só uma chapa em cima e uma chapa embaixo, que é o que vai fazer o sanduíche. Depois você passa por toda essa parte aqui, que é a parte de perfilação, então é onde dá o modelo do painel, né? Perfila a chapa e aí pode fazer ondulado, micro-rib, enfim, aí o céu é o limite. Então passa pela perfilação. Aí você vem para uma área que é essa fotinho aqui em cima, que é uma área de pré-aquecimento e dosagem de adesivo. Qual que é a ideia do pré-aquecimento? Aquecer as chapas, obviamente, mas manter as temperaturas de chapa estável, principalmente, tanto em cima quanto embaixo, para mais para frente a gente dosar o poliuretano em cima dela. Então aí a próxima etapa, que já é essa casinha aqui, é a etapa de dosagem do poliuretano.
Não tem uma fotinho da dosagem, mas mais para frente vai ter. Então a parte de onde você dosa o poliuretano, aí você dosa o poliuretano em cima da chapa de baixo, a chapa de cima vem, encontra o PU e eles entram na prensa. Essa prensa é responsável pela cura, é o forno do nosso bolo, vamos dizer assim, né? Então o material continua passando por aí durante X minutos até que ele seja curado. No final da prensa, que é aquela última foto lá, está saindo aqui, o painel já sai na espessura certa, na largura certa, com o núcleo curado. E aí ele vem para essa área aqui, que é a área de serra. Então é aqui que na verdade você vai cortar os painéis no tamanho, no comprimento que você quer. Daqui até aqui é contínuo, né? A chapa vem, desbobina e aí vem direto. Ela só é cortada quando o painel está pronto. Por isso chama de processo contínuo, tá? Depois do corte, esses painéis são empilhados para resfriamento. É uma área que a gente chama de cooler, né? De resfriamento, enfim, que é essa área aqui. Como o painel passa por uma prensa que está aquecida e a reação do poliuretano libera muito calor, esses painéis ficam extremamente quentes. Se você empilhar eles direto, sem passar pelo processo de resfriamento, o que vai acontecer é que essas chapas provavelmente vão ondular, algum defeito vai aparecer no seu painel e tem um filme protetor do aço. Esse filme provavelmente também vai derreter e vai colar. Na hora que chegar na obra você não vai conseguir tirar o painel da pilha, né, do empilhamento. Então passou pelo resfriamento, você vem para a área de empilhamento, faz uma pilha lá com X painéis, aí é uma questão logística, né, de caminhão e tal. E aí você vem para a área de a embaladeira, eles chamam, que aí é a parte onde você simplesmente vai passar o filme stretch em volta dos pacotes de painel. Então esse é um processo contínuo, a gente vai apresentar agora os produtos para esse tipo de processo. Primeiro produto da BASF, esse produto bastante antigo, um PUR, é um material extremamente estável, acho que o material mais estável para processo contínuo que existe, pelo menos na América do Sul. Para fachada, para todas as aplicações, pode produzir de 20 até 200 milímetros. Qualidade de acabamento superficial ótimo, afinal de contas é um PUR, tá? A única desvantagem desse material aqui é que ele é um PUR. Um PUR a gente fala que é B3, né? Seguindo as normas IT10 do Corpo de Bombeiros aqui. É um material que não passa no teste inicial de ignitabilidade, ele fica classificado como classe 6. Então ele não pode ser aplicado, os painéis produzidos com esse material não pode ser aplicado em alguns lugares, depende da IT10, ela que vai dizer pra gente qual classe pode ser aplicado em algum tipo de edificação. Se não precisar de nenhuma resistência ao fogo, nenhuma reação ao fogo, é o melhor material para a gente trabalhar. Temperatura mais baixa, é mais fácil de processar, estou iniciando uma linha agora. Esse é o melhor material para funcionar lá, porque é fácil de trabalhar, então a gente vai testar realmente o equipamento, não vai ter teste de material, o material é o mais robusto que tem. Pensando na desvantagem desse material, que é a reação ao fogo, a gente passa para um material da linha Elastopir. Elastopir é um material feito, um poliol feito para produzir espuma de poliisocianurato. Aí sim esse tem uma resistência ao fogo melhor, uma reação ao fogo melhor. Então o Elastopir 1132/500 é um material, vamos dizer que é o substituto daquele lá, se você precisa de boa reação ao fogo, né, de material que tenha resistência ao fogo, esse é o cara. Ele também é muito robusto, tem todas as propriedades, atinge aí, né, atende às normas nacionais e internacionais de reação ao fogo, que a IT10 pede. E aí ele tem uma vantagem que aqui a gente precisa destacar. Esse material a gente consegue modular densidade, então a gente consegue trabalhar desde a densidade padrão, lá nos 40, 42, e se é uma aplicação que você precisa baixar um pouco a densidade, você precisa de um custo-benefício, esse material você consiga atingir densidades mais baixas. Eu já rodei até 30, mas obviamente que para isso a gente precisa também ver processo, né? Não é só material. Quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente baixa tanto a densidade assim, a gente precisa também de um processamento muito estável. Mas então esse é o material... A próxima geração do PUR, né? Esse seria o PIR mais robusto. E aí um material mais novo, esse fresquinho, a gente está aprovando agora nos clientes. É um material muito parecido com o anterior.
também tem a flexibilização de densidade, então a nossa ideia foi desenvolver um material para ter mais ou menos os mesmos requisitos daquele, só que o que a gente fez aqui? A gente otimizou matérias-primas, né? A ideia aqui foi usar matérias-primas mais modernas. A gente está falando de matérias-primas que acabaram de chegar no mercado, que te dá mais robustez no processamento, e aqui a gente encontrou nos testes que a gente fez uma melhor resistência à compressão. Então, para quem quer baixar a densidade, normalmente densidade está muito ligado com compressão. Se a gente baixa a densidade, a compressão também tende a cair. Então a ideia aqui foi, a gente encontrou uma compressão melhor, então mesmo trabalhando nas densidades mais baixas, a chance da gente ter um painel com melhor qualidade é alta com esse produto, tá? Então esse é o desenvolvimento. A ideia da BASF é que esse material, para quem já compra material da BASF, esse vai ser o substituto do anterior. E é isso, desse material é isso. Então vamos lá. Aqui eu apresentei um pouco do portfólio da BASF, local. Então todos aqueles produtos que eu falei foram produtos desenvolvidos e produzidos no Brasil ou na Argentina, né? Então na América do Sul. E aqui a gente tem um produto, último lançamento global, né? Um produto desenvolvido na Europa, lançado nas feiras cá, enfim, lançado nas feiras da Europa. Elastopir Blue, eles chamam. Blue é uma sigla, Better Lambda U Value, traduzindo para a gente aqui, é um melhor isolamento térmico. Então é um elastopir que entrega um melhor isolamento térmico. E qual que é a ideia conceitual do material? Por exemplo, se eu vou fazer um frigorífico e eu preciso de um painel de 100 milímetros para atingir o isolamento que eu quero, esse material isola mais do que os comuns. Então eu poderia de repente colocar um painel de 70 milímetros ou de 80, não sei, tá aí gente, estou falando números, não é o oficial, né? Estou dando um exemplo. E aí você diminui a espessura do painel. Automaticamente você economiza um pouco de material, né? Menos espessura, menos material, e você ganha espaço interno. Então esse é o conceito do Elastopir Blue, mas o grande diferencial dele é isolamento térmico. Ele isola mais e melhor do que os outros. E aí, falando de novo lá da sustentabilidade, a gente lançou também, eu acho que na última feira agora, na Feira K, Elastopir Biomass Balance. É um material um elastopir exatamente o que a gente tem no mercado hoje, entrega as mesmas propriedades, mesmo processamento, é o mesmo material, não precisa nem de teste. A diferença é que para o cliente que está pedindo ou está procurando baixar a pegada de carbono, né, ter um PCF menor, esse é o material mais indicado. Se tiverem dúvidas sobre esses materiais, é só procurar o stand da BASF, a gente vai estar aí, a gente explica certinho. Tem o pessoal de marketing aí para explicar e o pessoal de sustentabilidade também para falar muito mais sobre isso, tá? Então agora falando sobre o que nós viemos falar. Painéis fachadas. Fachada basicamente é arquitetônico. Então os arquitetos adoram uma madeira, uma cor escura, um azul, enfim. E esse é o desafio do painel fachada. Por ser arquitetônico, precisa ficar bonito. Então, qual é o problema que aparece? Bolhas. Algumas bolhas aparecem em fachadas, algumas não. Isso é um problema que acontece no mundo todo. Muito comum, inclusive. Mas justamente por ser um painel arquitetônico, a última coisa que poderia acontecer é aparecer uma bolha numa fachada, porque consumidor final, obviamente que comprou um painel azul bonito, fez uma puta fachada, apareceu meia dúzia de bolha lá, ele vai reclamar. E aí vai o produtor de painel lá, tenta resolver, se já estiver pronto ele vai ter que desmontar tudo, montar de novo, colocar outro, enfim, é o pesadelo do produtor de painel, tá? E aí o que a gente começou o que a BASF fez, né? Se tratando de um problema global, a BASF passou a investigar isso. E se vocês podem notar nessas fotos aqui, óbvio que foi proposital, não é 100% dos casos, mas 90% dos casos as bolhas aparecem próximo dos encaixes do painel. Então entre um painel e outro aparece a bolha, entre um painel e outro aparece a bolha. Então existe um ponto falho ali, vamos dizer assim, que é no encaixe do painel. E aí a BASF então resolveu fazer um estudo de predição, né? Por que sempre aparece a bolha no encaixe? E aí vem algumas explicações. Primeiro, painel fachada, por ser arquitetônico, ele tem esse encaixe aqui prolongado
justamente para tampar o furo, o parafuso que fixa ele na estrutura. Lá em cima tem um exemplo. Então você parafusou lá na estrutura, fixou, o outro painel vem de cima com esta parte aqui e tampa o parafuso, justamente para ficar bonito. Essa parte aqui é a parte crítica. Então vamos lá, o que acontece? A BASF tentou olhar aqui, né, nos estudos de predição, a BASF tentou não, né, ela olhou e aí o que nos indicou por exemplo, a gente fez um estudo de cura de temperatura, que é esse estudo aqui de cima. As cores mais escuras é na onde houve mais cura, né, a temperatura subiu mais, então o poliuretano curou. As cores mais pro azul é na onde não subiu tanta temperatura, não houve uma cura correta ou uma cura ideal para o poliuretano. Por se tratar de uma área muito pequena, a gente normalmente consegue dosar material até aqui e o material precisa expandir e preencher toda essa parte. Ao fazer isso, esse material começa a gerar uma turbulência muito grande aqui, fica um acúmulo de material, inclusive pode aparecer até má mistura nessa área. Por isso a gente enxerga que a cura aqui não é a cura perfeita. E ali está um caso real, né? Isso aqui é a predição, isso aqui é um caso real. Fazendo a comparação, você vê que tem coloração escura ali no meio da espuma. É justamente uma cura, vamos dizer assim, né? Não é a melhor espuma possível. O resto do painel está bom, mas naquele ponto está ruim. E aí o próximo estudo, depois de um painel pronto, foi um estudo de torção. Torção dessa área, né? Que é a área crítica. Por que torção? Porque quando você encaixa um painel no outro, você bate chapa com chapa. E a primeira parte que bate é essa daqui. Se você vê lá, né, onde fica o encaixe, uma chapa bate na outra. E isso tende é a parte mais fina do painel, isso tende a movimentar. Então, esse é o estudo de torção. E o que a gente notou aqui? Que o ponto mais crítico é esse, né? Tá claro aqui pela foto. E aqui é justamente na onde começa a aparecer as bolhas. Então, durante a montagem ou durante a manipulação do painel, você movimenta essa área aqui, né? Esse encaixe maior aqui, que seria para tampar a fixação oculta. Esse movimento faz com que a espuma solte da chapa e fica esse descolado aí, vamos dizer assim. E até aí não apareceu nenhum problema. O cara terminou de montar, a fachada tá linda. Mas esse daqui é o espaço onde o PU soltou da chapa. Então esse é o espaço onde o gás que tem dentro do PU, que você usa para expandir ele, tende a sair e ele vai se alocar no lugar mais fácil, que o lugar mais fácil é esse. Já está aberto, o resto do painel está colado. Então ele tende a parar naquele ponto ali. E aí aquece, esfria. Aquece, esfria. Vou mostrar no próximo, tá? Isso aqui então eu mostrei um pouco sobre o encaixe. No próximo, a gente vai ver o que acontece num painel fachada depois de instalado. O painel fachada ele fica para o lado de fora. Então é ele que sofre com calor, com frio, com chuva, etc. Aqui a gente fez uma simulação. Imagina que aqui é a parte de fora do painel, é o que está exposto. Aqui é a parte de dentro. A gente fez uma simulação subindo a temperatura de 10 até 70 quase, né? 10 graus até 70 graus em 10 minutos. Não é coisa de maluco, não é um grande estresse. Eu já vi painel na cor cinza escuro no Nordeste atingir mais de 100 graus em segundos, em menos de um minuto. Bate o sol, ele aquece, tampa o sol, ele esfria e é muito rápido. Então esse foi o estudo. O núcleo é isolante, então ele faz o papel dele, a temperatura bate aqui, ele não deixa que a temperatura chegue até aqui embaixo. Então a chapa de dentro não sofre nada, a chapa de dentro não modula. Já a chapa de cima, ela dilata e contrai conforme a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Então assim, chapas finas e chapas muito escuras tendem a aparecer mais o problema. E aí o que acontece aqui? O calor bateu, aquele pouquinho de gás que ficou lá no slide anterior, né, que foi aquele rasguinho que teve ali. O gás foi para ali, o sol bateu, esquentou, esse gás tende a sair, faz com que aquela bolha apareça. A chapa está movimentando. Pode aparecer inclusive outros problemas, que são esses problemas aqui de ondulação. Então muitas vezes vocês podem olhar nas fachadas. Bom, eu pelo menos sou o louco das fachadas agora, né? Eu fico olhando todas elas e você vê a ondulação acontecendo nos painéis. Essa ondulação também ajuda com que o painel termine de descolar e aí a bolha aparece de vez, né?
Então aqui esses são outros problemas, né? Problemas mais relacionados a metal, mas e o tipo de aplicação, né? O estudo principal aqui é o estudo de temperatura. E aí outros problemas que podem acontecer, ou outros, não são problemas, né? Vamos dizer que o problema é a bolha, e aqui a gente está falando de vários fatores que influenciam para que a bolha apareça. Um é lá o encaixe, outro é a temperatura, a coloração e tudo mais, e aqui a gente está falando de processamento. O que é overpacking na junta? É justamente aquilo que eu expliquei para vocês. Você coloca muito material aqui, esse material tende a preencher isso, e ele fica acumulado aqui, expandindo e terminando de curar, e ele não cura direito. Então aqui é com o passar do tempo o que acontece. Ó, ele foi descolando, né? Ele saiu assim, só com uma coloração escura, e aí ele vai aos poucos abrindo uma rachadura ali, vamos dizer assim, né? Desplacando a chapa do PU. Então isso é o overpacking, isso a gente tem que solucionar. Existem algumas técnicas em produção que dá para tentar minimizar isso, né? Solucionar, acho até que é uma palavra muito forte. Problema de adesão. Então o que pode causar problema de adesão? Qualidade de chapa, qualidade de primer, pré-aquecimento, corona, né? Fazer um tratamento corona na chapa. Mas falando em elastopir, principalmente adesivo. Porque a gente precisa colocar um adesivo na chapa de baixo, senão o PU realmente não gruda na chapa. Se esse adesivo estiver mal aplicado, mal distribuído, automaticamente a gente pode ter problema de adesão, né? Então o problema de adesão é justamente o que acontece com a chapa lá. E aí muitos problemas relacionados à qualidade de espuma, né? O que dá uma espuma ruim. Uma mistura ruim, se você está produzindo, dosou poliuretano e você vê fios ali de cores diferentes, essa mistura não foi completa. Então você vai gerar também uma espuma com reação incompleta automaticamente. Você não tem todas as propriedades que a sua espuma deveria ter. E aqui uma fluidez ruim, né? Vamos dizer assim, uma fluidez ruim pela segunda reação. O que é a segunda reação? É justamente a reação do PIR. Você injeta um material muito quente, ele tende a dar a segunda reação sobre a primeira, e aí faz com que esse material cura rápido demais. Essa parte é bastante técnica, mas é importante dizer que isso acontece. E principalmente estou dizendo isso porque foi nesses pontos que a gente trabalhou para entregar a solução. A Basso não consegue mudar o tipo de encaixe, porque isso é quem produz painel. A Basso não consegue mudar o tipo de chapa, porque também não é a Basso que faz a chapa. Onde a gente conseguia atuar para minimizar o problema de bolhas e nos problemas de espuma, né? Que foram os que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então o que a gente fez com esse material? A gente baixou a viscosidade. É conhecido de que materiais com viscosidade próximas ou iguais, eles se misturam melhor. Então, com isso, a gente vai resolver o problema de mistura lá, que eu falei anteriormente. Tem uma mistura ruim aqui, a gente melhora um pouco a mistura. Células pequenas, mais pequenas que o normal, sempre comparando com o elastopir padrão. Células pequenas, o que elas ajudam? Você imagina uma sala com um vão de 10 metros. Esse é o elastopir padrão. Dentro dessa sala você coloca mais um monte de parede de 2 em 2 metros. Esse teto está muito mais estruturado porque tem muito mais paredes. Então é a mesma coisa da célula pequena, tem muito mais células ali, te dá uma espuma muito mais estruturada, prende melhor o gás ali dentro, automaticamente vai te melhorar também, vai te dar um benefício no isolamento térmico porque prende mais o gás. O gás fica mais difícil de fugir e de sair dá lá a bolha que eu expliquei lá atrás. Então, diminuir o tamanho da célula foi uma das modificações. E utilizar menos gás. Como é fato que é o gás que empurra a chapa para fora e fica trabalhando ali fazendo a bolha, colocar menos gás, automaticamente a gente vai ter menos pressão interna para fazer a bolha. Então esse foi o conceito também. E melhorar a fluidez, que é justamente para a gente conseguir preencher melhor aquele espaço ali e não ter aquele, no encaixe, no ponto falho da espuma, a gente não causar tanta turbulência. Então isso foi o que a gente modificou para criar a nova geração de elastopir. O material já foi testado, o material já está em uso nos maiores produtores de painel da América do Sul. A gente teve, aqui são resultados padrão, né? Mas a gente teve uma resistência à tração muito boa, muito acima do 100. E ali uma foto para mostrar que quem rachou foi a espuma, né? A chapa não soltou da espuma em nenhum momento. Teste de compressão, os resultados também foram muito acima do 100. Aqui os valores que eu coloco são valores de referência mínima, tá? Para atingir aí o que o mercado exige. E o material passa no teste de ignitabilidade, que seria na IT10 o que o núcleo precisa atingir
o próximo teste é feito no sistema construtivo. Então a espuma possibilita o cliente atingir uma classificação até 2A, que seria o nosso teste de reação ao fogo aqui no, pelo menos segundo a IT10 aqui em São Paulo, tá? Esse é o nome do produto novo, Elastopir 1132/502. Esse foi o produto desenvolvido especificamente para fachadas. Não prometo que você não vai ter bolhas, mas minimiza muito a questão das bolhas. Óbvio que a gente tem aqueles outros fatores que eu mostrei, não é só uma questão de produto. Mas está aqui o produto que minimiza muito a questão de bolhas em fachadas, que atinge as propriedades mecânicas que o mercado exige. Pelo menos nos clientes que a gente já vem atendendo até hoje. As reclamações de bolha acabaram, então seguindo ali todas as instruções e utilizando esse material, a gente não teve mais problemas com reclamação de bolha. Automaticamente menos resíduo, né? E aqui, tendo a célula menor, a gente conseguiu ter um resultado de isolamento térmico melhor, né? Então ele isola um pouco mais que os normais, não chega ao Pure Blue, Elastopir Blue, que a gente mostrou lá, mas já é melhor que o padrão. E o Fire Safety, né? Ele passa e cumpre com as exigências nacionais e internacionais de reação ao fogo. Bom, isso é o que eu queria mostrar um pouco para vocês. Esse é um material novo. Eu deixo aqui o meu contato. Quem tiver dúvidas, se quiser perguntar agora, estou à disposição. Se não, a gente está no stand, toda a equipe da Basto está aí. Podem me mandar pergunta, WhatsApp, enfim, estou à disposição para responder as perguntas.